nossa história tivemos alguns casos de mártires e grandes figuras nossas que foram até o martírio pela sua fé no judaísmo, pela sua fidelidade à Torá e à mitzvot, figuras muito importantes. E há cerca de 2000 anos atrás, na época da Mishnah, ficou célebre um período no qual nós tivemos 10 mártires que foram brutalmente torturados e assassinados pelo Império Romano, os romanos que destruíram o segundo Beit HaMikdash e perseguiram os judeus, o judaísmo, e se diz que nunca numa mesma época, numa mesma geração, tivemos 10 sábios tão grandes como esses, encabeçados por Rabi Akiva, Hanan ben Teradion, etc., e outros mais. E aqui nós temos um relato no Talmud a respeito desse período. Pam achad gazra malchut gzera al Israel. Certa vez foi lançado um decreto sobre o povo de Israel. O império, que é o Império Romano, lançou um decreto sobre Israel, shekol hasomer yareg, que todo aquele que dá ordenação rabínica para outros sábios, então os alunos, discípulos estudavam Torá dos seus mestres, e quando os mestres percebiam que eles já estavam aptos para eles próprios ensinarem ou legislarem, ou fazerem parte de um tribunal rabínico, eles os ordenavam, davam a eles uma ordenação rabínica, e essa ordenação rabínica era importante porque algumas coisas, algumas não só cerimônias, mas algumas coisas importantes dentro da vivência judaica só podiam ser feitas por sábios, rabinos, que tinham sido ordenados recebido ordenação rabínica dos seus mestres ou da geração anterior. Os romanos entendiam isso, e como eles queriam interromper a corrente de transmissão de ensinamentos judaicos, acabar com o judaísmo, eles decretaram Shekol hasomer yareg, que todo aquele que ordena discípulos será morto. Proibido fazer a ordenação rabínica, e aquele que ordenar vão matá-lo. Vechol hanismach yareg, e aquele que foi ordenado também será morto. Eles queriam acabar com isso, eliminar os sábios, rabinos, pessoas chaves do judaísmo. E mais do que isso, para intimidar de forma total e completa, decretaram, estenderam o decreto, Veir shesomchim ba techarev. Mas não só aquele que ordenou e aquele que foi ordenado, mas a cidade onde isso aconteceu será totalmente destruída. O tchumim shesomchim bahem yakeru, e até a periferia, as áreas ao seu redor também vão ser eliminadas. Ma'asar Rabi Yehuda ben Bava. Havia um grande mestre nosso, que também era um grande tzadik, uma pessoa elevadíssima, e um grande mestre, Rabi Yehuda ben Bava. O que ele fez? Ele não queria que o judaísmo fosse interrompido, o conhecimento judaico, a transmissão de conhecimento judaico, a ordenação rabínica. O que ele fez? Allah v'yashav lo ben shnei harim gdolim. Ele foi e se assentou num lugar afastado, deserto, no meio de duas grandes montanhas, longe de qualquer cidade habitada e da civilização, e lá ele se assentou, Ben Shtei Ayarot Gdolot. Isso ficava no meio do caminho entre duas grandes cidades, mas não fazia parte nem de uma nem de outra. Ben Shnei Tchumei Shabbat, Ben Usha Lishfaram, as cidades onde ele, entre elas, ele se assentou, se chamavam Usha e Shfaram. Besamach Sham Chamisha Zkenim. E lá ele ordenou 5 anciões, 5 grandes sábios, né? Porque aqui anciões não são só pessoas velhas, idosas, mas pessoas que tinham adquirido já muito conhecimento de Torá, muita sabedoria. Veiluhen, quem são essas pessoas? Quem eram esses rabinos? Aqueles que foram luminares do povo de Israel na geração seguinte: Rabi Meir, o famoso Rabi Meir Balanés, Rabi Yehuda bar Ilai, Rabi Yosef ben Chalafta, Rabi Shimon bar Yochai, Rabi Shimon, o autor do Zohar, Rabi Elazar ben Shamua. Então, esses 5 sábios que inclusive asseguraram numa época crítica a continuidade do judaísmo, num momento muito delicado, porque eles viveram ainda a destruição do segundo templo, o exílio do povo de Israel, né? Então eles foram instrumentais para a manutenção do judaísmo. Que
Porém, quando os inimigos dos romanos escutaram isso, que esse sábio Rabi Yehuda ben Bava, ele transgrediu a proibição e ordenou 5 rabinos, Amar lahem Rabi Yehuda ben Bava, então eles foram ao encalço dele, foram procurá-lo para executá-lo. E quando eles estavam se aproximando, Rabi Yehuda ben Bava disse para os 5 discípulos, Banai Rutsu, meus filhos, corram, fujam, salvem suas vidas. Amrulo Rabi, ve'ata matei alecha. Eles então disseram, Rabi, e você, o que será de ti? Amar lahem, ele disse a eles, Hareini mutal lifnehem ke'eben she'en la'ofchim. Eu sou muito velho, eu não posso correr, e etc. E eu já estou com os meus dias contados, eu sou como uma pedra que não é capaz de sair do lugar. Abru, assim contam os alunos. Não tinham outra opção, fugiram de lá, e no final, graças a isso, se deu continuidade ao judaísmo. Porém, lo zazu misham ad shenatsu bo 300 chanitot shel barzel vasauhu kikvara. Diz que os romanos, os inimigos, não saíram de lá antes de lançar sobre o corpo de Rabi Yehuda ben Bava 300 lanças, né, fazendo o corpo dele como uma peneira, perfurando o corpo totalmente assim. Ele foi brutalmente assassinado, mas através do seu sacrifício, ele indo para o martírio, ele sabia não só do risco, mas sabia o que iria acontecer, mas ele conseguiu assegurar a continuidade da transmissão do judaísmo para gerações futuras.